Salve, 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 meu amigo e minha amiga, bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso. Olha, enquanto você tá aí fazendo neném, eu, minha namorada, o Marley, a gente tá aqui, Londrina de boa, né, num piquenique, mas você está aí fazendo a prova, mas eu já vi sobre o tema da redação e agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar alguns pontos para você fazer a sua autocorreção, tá? Tem algumas coisinhas aí, obviamente, né, que não dá para ser feito em um vídeo, tá? Mas você já vai conseguir ter noção total. E a ideia aqui principal não é fazer o que muita gente vai fazer, é o meu modelo de redação, né? Até porque, pô, isso não consegue atender um monte de aluno. Então o diferencial desse vídeo, na verdade, é fazer você corrigir o seu próprio texto, fechou? Então, ó, vou gravar aqui informalzão mesmo, nem sei se a câmera tá direita, mas vamos lá, ó. Então o tema da redação foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Puta, acabou a redação de tão gigante que foi essa frase. Mas olha só, palavras importantes. Eu amei que apareceu a palavra desafios. Essa palavra traz uma força ali pro foco principal do tema, né? Por quê? Muita gente acaba confundindo quando aparece, por exemplo, a palavra alternativas, né? Alternativas para não sei o que. Tem gente que faz uma eterna proposta de intervenção na redação e aí fica errado. Mas a palavra desafios é uma palavra bacana. Por quê? Desafios lembra o quê? Empecilhos, barreiras, né? Então pensa, quais são as barreiras, quais são as dificuldades enfrentadas pela mulher, né, em relação à sua invisibilidade no trabalho, tá? Realizaram nesse trabalho de cuidado. E aí muita gente deve ter ficado, nossa, que trabalho de cuidado é esse? É claro que eu tô aqui sem os textos motivadores, e isso também muda bastante o jogo, tá? Porque ainda o INEP não liberou. Mas eu imagino que esse trabalho de cuidado seja, na verdade, o trabalho que a mulher muitas vezes faz, né? Pô, a mulher que trabalha muito cuidando dos filhos, a mulher que trabalha muito cuidando da casa, né? Ela não tem ali um trabalho diretamente remunerado, né? Mas e aí, como é que fica toda essa questão social, os direitos dela, né? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha tem uma série de benefícios. E esse trabalho que ela exerce em casa, né? Muitas vezes não tem uma outra alternativa mesmo, ela precisa se dispor para esse tipo de trabalho. E aí, como que fica? Ela está realmente invisível muitas vezes para as questões governamentais, para as questões da sociedade. Então era isso que você deveria discutir no seu texto. Por isso, eu já sei aquela pergunta, professor, daria para usar a Constituição? Isso aqui, cara, dá, só que você precisa desenvolver muito bem isso depois, tá? Mas vamos lá, vamos para a parte então, mais importante do vídeo, que é você fazer a sua avaliação. Então, ó, primeira coisa, eu disse que a palavra desafios é uma palavra importante, é importante que você use outras palavras que remetam a esse desafio. Então, igual eu falei, desafio, empecilho, barreiras. Então, isso tem que aparecer ao longo do texto, em todos os parágrafos. Então, se você não usou isso lá em todos os parágrafos, fica ruim, tá? Bom, outra coisa. Invisibilidade do trabalho realizado pela mulher. Então, obviamente, a palavra invisibilidade precisa aparecer, a palavra mulher também, porque são os focos da frase temática. Fechou? Bom, vamos lá. Competência 1, tá? Eu vou falar das 5 competências para você ter uma previsão da sua nota. Competência 1 é a competência da gramática. Essa especificamente é a única que a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Por quê? Porque a parte da gramática depende de eu ler o seu texto. Mas, um detalhe importante para você. A média do Brasil é ficar em 120, 160 pontos. Ou seja, não é uma média ruim, tá? Então vamos considerar aí que a galera vai ficar entre 120 e 160 pontos em gramática. Eu estou dizendo média nacional, beleza? Bom, então passada a competência 1, que não dá pra gente verificar muito no vídeo, vamos para a competência 2. A competência 2 vai avaliar a estrutura do texto e repertório sociocultural. Então vamos lá. Você fez o seu texto em formato de dissertação, ou seja, você falou, né, sobre esse problema. Não era para escrever uma narração, não era para contar a história de uma mulher que sofreu isso e aquilo. Isso é básico. Você fez o seu texto em pelo menos 3 partes, que seriam introdução, desenvolvimento e conclusão? Se você fez o seu texto pelo menos em 3 partes, tá tudo ok. Professor, mas não são 4 parágrafos? São, por isso que eu falei partes e não parágrafos, tá? Então nós recomendamos que você desenvolva em 4 parágrafos, que fica melhor. Mas precisa ter introdução, desenvolvimento e a conclusão. Se você fez isso até aqui, tudo ok. Agora vamos para o repertório sociocultural. O Enem exige que você faça o seguinte: pelo menos em um momento do texto você precisa usar um repertório que não esteja nos textos motivadores, ou seja,
eu não sei quais são os textos motivadores ainda, mas não basta usar apenas os textos motivadores. Pode usar o texto motivador? Pode, tranquilo, tá? Mas você não pode ficar somente neles, porque senão você não vai passar de 120, tá? Então vamos lá, professor, eu usei um repertório de filosofia, de sociologia, eu usei um filme, usei uma série, e aí você pode até colocar nos comentários o que você usou. Você precisa verificar agora na sua autocorreção o seguinte: esse repertório precisa ser legítimo, pertinente e produtivo. Eu vou explicar de um jeito mais fácil para você fazer uma prévia da sua nota. Se você usou um repertório, usou lá um filósofo, sei lá, usou Bauman, beleza, e aí você citou o nome dele, ok? Então o fato de você citar um conceito de um filósofo e colocar o nome dele, isso torna um repertório legítimo. Você sai em 120, ok? O que é um repertório pertinente? Enquanto você escreve esse repertório, então você decidiu colocar um conceito da filosofia. Enquanto você coloca esse conceito da filosofia, você precisa fazer o quê? Você precisa, ao mesmo tempo que coloca o repertório, você precisa usar palavras que têm a ver com o tema. Entendeu? Então, verifique no seu rascunho. Ao mesmo tempo que você colocou o repertório, você usou palavras relacionadas ao tema, isso faz o seu repertório ser pertinente, ok? E a última parte é a parte produtiva do repertório. O que é isso? Depois que você colocou o conceito ali do filósofo, do sociólogo, o conceito histórico, ou um filme, uma série, aí você tem que fazer o seguinte: após esse ponto final, que eu coloquei meu repertório, o próximo trecho, o próximo período, ele tem uma relação com esse repertório, ou seja, o próximo trecho, ele surge a partir desse repertório? Ok. Então, ou seja, você está fazendo um repertório produtivo. Por quê? Porque você está produzindo a partir do repertório. Fechou? Deu para entender? Então, como que funciona essa nota? Se o seu repertório, se você olhou o seu rascunho e viu que o seu repertório foi apenas legítimo, significa que você ficou com 120, tá? Se ele foi legítimo e pertinente, tá? Você ficou com 160. E se ele foi legítimo, pertinente e produtivo, você fica com os 200, ok? Vamos para a competência número 3. A competência número 3 é o projeto de texto, tá? Tem várias coisinhas aí. O projeto de texto é bem chatinho de avaliar, mas eu vou falar o básico que precisa ter para você alcançar uma boa nota que fica em 160 e 120. Se você não tiver isso que eu vou falar, você não vai conseguir ficar com 160, nem 120 não, nem 160 e nem 200, ok? Eu vou falar do básico para você ficar com 160 e 120, beleza? Competência 3 é o projeto de texto. Você tem que usar marcas de autoria. O que é isso? Se você cita um dado assim, sei lá, 8 em cada 10 mulheres trabalham em casa. Beleza, isso é só um dado, tá? Agora, quando você coloca, segundo tal lugar, 9 em cada 10 mulheres, infelizmente, trabalham em casa e por isso, e não possuem benefícios, tá? Comecei nessa frase, vamos reformular, né? 9 em cada 10 mulheres trabalham em casa e infelizmente, agora sim, troquei infelizmente de lugar, né? E infelizmente não possuem ou não recebem benefícios por parte do governo. Agora ficou melhor, né? Senão parecia que infelizmente ela estava em casa. Então o que aconteceu? Eu fiz uma marca de autoria, porque eu não coloquei apenas um dado, né? Eu coloquei um advérbio ali para mostrar o quê? Para mostrar que, a situação de estar invisível para a sociedade, especialmente para o governo, isso é ruim. Então isso é uma marca de autoria, quando eu coloco palavras que vão trazendo ali, digamos, um tom ali meu. Por isso que é marca de autoria, tá? Não é usar a primeira pessoa, tá? E outra coisa, o Enem até deixa usar a primeira pessoa, tá? Mas aí não vamos entrar nessa discussão agora. Mas é trazer um toquezinho seu que sai dos dados e vai realmente ali uma marca sua. Outra coisa que tem que ter na competência 3, você precisa anunciar no primeiro parágrafo o seu argumento 1 e o seu argumento 2. Se você não fizer isso, tá? O seu texto vai sofrer, porque vai ficar uma tese que o corretor não consegue perceber o que você vai trabalhar no meio do texto, tá? E a última coisa, lá na conclusão, tá? A sua finalidade, o porquê que você está fazendo aquela ação, ela precisa estar relacionada, tá, ao argumento 1 e argumento 2, ou seja, a finalidade da sua ação no último parágrafo precisa ter a ver com os dois argumentos. Veja isso. Veja isso. Eu normalmente até recomendo que na conclusão eu coloque assim: a fim de que, ou para que, ou com o objetivo de pararã e pararã. Porque daí quando eu coloco esse pararã e pararã, significa que a minha ação vai servir com o objetivo de resolver isso e resolver aquilo. Ou seja, as duas coisas que eu coloquei nos meus dois argumentos.
ok? Bom, competência 4, tá? Você precisa, para chegar pelo menos em 120 pontos, ter elementos coesivos, 2 elementos coesivos entre os parágrafos, tá? E esses elementos têm que ser elementos que ajudem na argumentação e não apenas anunciem alguma coisa, anunciem uma sequência. Então, por exemplo, primeiramente, em primeira análise, pode fazer isso? Pode fazer isso, mas ele não está contabilizando ainda. Por isso, se você colocar em primeira análise, segunda análise, não vai adiantar. Então, coloca em primeira análise ou primeiramente. Aí no terceiro parágrafo você coloca além disso, fechou? No último parágrafo você coloca portanto, ou seja, o além disso e o portanto eles já estão contabilizados, então tá certo. Então vamos lá, competência 4, você precisa ter um elemento coesivo no segundo parágrafo, um no terceiro e um no quarto, beleza? Tem que começar com o elemento coesivo. Outra coisa, olhe dentro de cada parágrafo, isso é muito legal, se você está usando conjunções dentro dos parágrafos, e se você está usando palavras para evitar repetição. Então, eu preciso que isso aconteça pelo menos 2 vezes dentro de cada parágrafo. Se está usando conjunção no parágrafo, está usando ali uma palavra para evitar repetição, isso aí vai ajudar a garantir os seus 200 pontos, tá? E o último parágrafo, que é a competência número 5, tá? Você precisa ter uma ação, tá? Qual é a sua ação? Você precisa ter um agente, tá? Que vai fazer essa ação, tudo gira em torno da ação. Você precisa ter uma finalidade, para que essa ação vai ser feita. Você precisa ter um detalhamento, eu gosto sempre de detalhar o agente, mas você pode detalhar qualquer uma das coisas, tá? E você precisa ter um modo ou meio, que é como essa ação vai ser feita. Cada um vale 40 pontos, então conta aí. Se você colocou só 3, então você vai tirar quanto? Olha lá, 80, vai tirar 120. Ah, eu só fiz 2, então você vai tirar só 80. Ah, eu fiz 4, 160. Eu fiz todos, professor, então você tem grande tendência a tirar 200 pontos na competência 5. Fechou? É isso? Deixa nos comentários qual a sua dúvida, que depois tem mais vídeo no canal essa semana, que eu vou conversar com vocês a partir do que vocês colocaram para fazer mais apontamentos ainda. Tamo juntos, beijo, abraço, vai lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello com 2 L's. Ó, escureceu pra caramba aqui já. Tamo juntos, tchau, valeu!